Bom, bom dia a todos. É com grande prazer que nós começamos mais uma sessão da série internacional de webinars, o uso dos autotestes na luta contra o Covid. Essa série tem sido possível graças ao apoio de muitas entidades que têm colaborado de forma extremamente ativa para buscar o acesso à saúde através das diferentes ferramentas, que vão do diagnóstico à terapia, passando por mudança de processo e quebra de paradigmas. Para todos nós tem sido uma grande satisfação saber que, de alguma forma, a gente está colaborando com um novo cenário, na verdade, uma nova situação para todo o universo. Hoje nós contaremos com várias pessoas chaves no combate ao Covid e, na verdade, que têm trabalhado de forma muito ativa em diferentes frentes e que vão deixar, com certeza, um legado. O que nós pretendemos hoje é, de fato, ter essa discussão de forma ampla, até para trazer grandes aprendizados para o futuro. Essa sessão de hoje, e, na verdade, a série de webinars que nós temos feito, ela tem sido possível graças ao apoio do Projeto para a Convergência Regulatória de Dispositivos Médicos, Covid-19, o MDRC, da USAID, da ANSI, da Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória e, claro, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, do International Diagnostic Center, da FIND e tantos outros colaboradores e apoiadores que nos têm possibilitado criar espaços para uma discussão. E dentro disso, antes de passar a palavra para o primeiro painel, eu gostaria só de trazer um pouco de informação de forma muito rápida sobre a LADIV. A LADIV, que tem sido talvez o catalisador, mas na verdade, eu repito, sem o esforço de todos nada seria possível, ela é a Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro. E ela foi constituída a partir de uma ideia e um desafio que a professora Rosana Pilling nos colocou para representantes aqui de diversos países num evento chamado ACDX, que é o Advanced Course on Diagnostics. Esse curso já existe há mais de 10, 12 anos e tem sido um grande ponto de encontro das lideranças mundiais na área de saúde, voltado principalmente para a questão de saúde pública, trazendo temas relevantes do diagnóstico, a busca da qualidade assegurada, acessibilidade, inclusive a questão não só de preços que sejam acessíveis e tecnologias cada vez mais sofisticadas, porém amigáveis e que tragam o acesso às terapias de forma mais eficaz e rápida. Como instituição, ela foi oficialmente constituída em Brasília, dentro da própria Anvisa. A Anvisa tinha cedido o espaço e ela é uma união de esforços da indústria, academia e governo. Várias das pessoas que estão aqui presentes participaram e têm participado, seja da Constituição ou das várias reuniões que nós temos feito anualmente. São diversos webinars, workshops, muitos eram presenciais, esperamos voltar em breve, mas a ideia é, de fato, buscar a convergência de interesses dos vários atores no segmento de diagnóstico, considerando que a gente precisa ter um teste precoce, preciso, que seja efetivo e que traga, obviamente, nele aspectos de qualidade, como segurança, eficácia, permitindo e promovendo o acesso dos pacientes a cada vez tecnologias mais adequadas e eficazes, sem esquecer sistemas de qualidade, e, principalmente, buscando a convergência regulatória sempre que possível. E, assim, promovendo e defendendo conceitos como a saúde universal, a ação e promoção de saúde, e envolvendo os diversos atores, a gente tem procurado inovar, trazendo novos modelos ou ideias sobre novos modelos de produção, trazendo sempre aspectos que vão levar o desenvolvimento de lideranças no setor de saúde, convergindo e harmonizando e, principalmente, buscando a cooperação internacional. Esse evento de hoje é um grande exemplo. Nós, assim como do dia 31 de março, nós conseguimos ter aqui a presença e participação de diversas pessoas que são extremamente importantes nas suas áreas no mundo afora. Convidamos a todos sempre para os nossos workshops internacionais, é importante estar acompanhando,
Por quê? Porque, de fato, eles têm mudado muito a discussão em diversas frentes. Aqui algumas fotos, só para relembrar alguns dos momentos que foram marcantes e que, de fato, deixaram aí uma semente que tem permitido avançarmos cada vez mais. São eventos que foram realizados desde Ottawa, Lima, São Paulo, Curitiba, e assim Paraguai, sempre trazendo algumas possibilidades de abertura nessa discussão, mostrando o valor do diagnóstico. Nós queríamos, assim, lembrar que a Ladiv está à disposição, ela se oferece sempre para participar de toda e qualquer iniciativa que possa promover esse acesso sustentável à saúde através de diagnósticos cada vez mais adequados e porque o futuro, de fato, está em nossas mãos. E até para discutir esse futuro, a gente traz o exemplo do Covid, junto com os meus colegas aqui de Aladiv, o exemplo do Covid, que é uma pandemia que não acabou. A sensação aqui no Brasil é que já praticamente está na sua fase final, só que nossa preocupação não é que isso esteja acontecendo. Então, alguns cuidados precisam ser redobrados, até porque, globalmente, se vocês veem, os 2 anos de pandemia ficaram praticamente na metade do patamar de casos diários que estão acontecendo. Xangai está em lockdown. Coreia tem tido um aumento significativo de casos. E Europa também tem visto uma nova onda. A nossa preocupação é não desaprender com o que foi duramente aprendido, pelo contrário. E por isso eu convido todos vocês para essa jornada hoje. Nós devemos terminar próximo do horário de meio-dia aqui em São Paulo e contaremos com várias pessoas para falar desde áreas de inovação tecnológica, como o papel da genômica e suas novas variantes, e aí trazendo a FIND como palestrante, o professor Segundo Leão vai moderar, as perspectivas de expansão da testagem, e aí falando sobre o projeto do Actei Diagnostics e o seu legado, que é o projeto de aceleração de acesso ao diagnóstico, liderado pela OMS, e, na verdade, tocado brilhantemente pela CHAI, pela FIND e por vários outros atores, Unicef, que têm feito um trabalho muito importante. E, finalmente, uma discussão muito rica, pela moderação do professor Gonzalo Vecina, com vários atores da sociedade civil organizada, do Ministério e assim por diante. Então, conto com todos vocês, mãos à obra. Segundo Leon, por favor, comande a partir de agora e the floor is yours. Segundo, muito obrigado. Segundo é diretor da Aladiv, professor da Universidade San Juan Bautista, acadêmico com grande experiência na área de infectologia. Por favor, Segundo. Obrigado. Bom dia, Carlos. Buenos días con todos. Good morning with everyone. Gracias, Carlos, por Obrigado, Carlos, por me dar esse espaço e por poder acompanhá-los esta manhã e apresentar a primeira palestra. Nós vamos falar agora sobre o papel da genômica e as novas variantes, e nós vamos ter como convidada a Anida Suresh, que é diretora do programa de sequenciamento da FIND, uma das instituições que apoiam este evento, e fala do sequenciamento, tratamento com a Unidade para pensar na próxima geração de sequenciamento e é especialista em questões de diagnóstico molecular e a implementação destas técnicas para a vigilância de alguns outros aspectos e outras ondas, por exemplo, de epidemias. Então, vamos falar novamente da genômica e de variantes. Anita, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É muito bom ter a oportunidade de me apresentar nesse fórum maravilhoso. Eu vou compartilhar a minha tela. Sim, fique à vontade. Então, hoje,
Eu sei que o restante do fórum é focado no autoteste e eu acho que fazer essa ligação ainda é uma grande necessidade, garantir que seja mais fácil e melhor e que as pessoas possam ter acesso à testagem. E, além disso, nós pensamos na pandemia, toda a função da genômica no sequenciamento, que é algo crítico durante como essa pandemia nos mostrou. Então, o propósito da minha fala aqui é falar um pouco do próximo sequenciamento, o que pode fazer, o que aconteceu com relação à COVID e o sucesso do impacto positivo de uma forma de aumentar a capacidade e o que nós devemos fazer com toda essa capacidade ou ainda aumentar isso e prestar atenção com essas políticas públicas de saúde pública na comunidade internacional. Então, eu quero garantir que os nossos programas nacionais de saúde, que o sequenciamento seja usado de forma ampla por muitas doenças de saúde pública. Então, isso também é um grande investimento para ter o sequenciamento nos países. Então, eu vou começar com uma visão geral. Me desculpem, isso talvez seja muito básico para alguns, mas nós usamos muitos dos termos. Então, nós falamos no gerenciamento de próxima geração, saindo do sequenciamento tradicional, porque isso tem mudado muito o sequenciamento e o sequenciamento tem evoluído muito. Então, pode ser de diferentes aparelhos, pode ser um dispositivo pequeno que cabe na mão. Nós temos outras tecnologias de outras empresas, a Illumina, por exemplo, e essas são as marcas mais proeminentes. Então, nós temos sequenciamento para ter sequenciamento do organismo todo, do humano, e o alvo é focado na criação do genoma que nós temos interesse. Isso pode ser um gene específico. Obviamente, há as aplicações, que são muito amplas. O que nós vemos para a SARS-CoV, do ponto de vista de vigilância, e também as políticas de níveis nacionais e também para ter ações. Mapeamento de transmissão, detecção de resistência e também todas as aplicações de diagnósticos para ter um diagnóstico melhor, porque você consegue ter todo o genoma, desde a parte mais interessante, você pode ter qualquer teste, regiões que sejam mais relevantes, que você queira começar isso e fazer um guia de tratamento. A detecção de resistência, tratar o paciente com as drogas apropriadas, para que eles recebam o tratamento ao invés de testar diferentes drogas, esse não seria o caso. Então, se você ver as variantes de sequenciamento na indústria, nós vemos como garantir que isso esteja integrado, esses sistemas de sequenciamento, e um fluxo de trabalho que seja um padrão. Durante o tempo, questão de custo, o volume e a questão de otimização da tecnologia. E como nós entregamos o sequenciamento pode ser diferente para diferentes países, o que faz sentido para o sistema de saúde, ser descentralizado, ou ser centralizado, ou um modelo de serviço, ou móvel, ou tem laboratórios, ou uma combinação, dependendo da aplicação que está sendo utilizada. E grande parte disso tem a capacidade de NGS, principalmente nos últimos anos com a SARS-CoV-2. Então, tirar vantagem desses investimentos está acontecendo para que isso vá além dessa pandemia e o país possa fazer uso disso. A pandemia com o Covid-19, claro que desde o início nós tentamos entender o que é esse vírus, qual é a resposta epidemiológica, entendendo também a sequência do gene para termos o teste correto para o diagnóstico e também o desenvolvimento das vacinas. O sequenciamento de genes teve um papel
essencial para identificar os padrões e depois conseguirmos pensar em quais seriam as melhores intervenções. Mas desde então, com tudo o que aconteceu, que nós sabemos que acontece com vários patógenos, nós vemos que rapidamente nós conseguimos rastrear qual é a variante e conseguimos fazer a conexão com o que isso significa clinicamente e rastrear essas variantes em países, em diferentes cenários e etc. E com o crescimento de outras variantes, quais são as medidas de segurança que precisam ser colocadas para conter rapidamente essa variante, ou pelo menos rastrear e entender qual seria o impacto dessa variante. Conseguir também disponibilizar intervenções focadas. Acredito que o volume de dados sequenciados que foram compartilhados tem sido incrível. Nós vimos mais ou menos 10 milhões de genomas de SARS-CoV em 2 anos, mais informações do que nós temos para qualquer outro patogênico. Então, isso acontece por vários países e territórios, cada um já passou pelo menos algumas sequências. E uma coisa boa também é uma maior consciência, muitos doadores e stakeholders globais da área da saúde que estão engajados, são parte dessa discussão e desse fórum. O objetivo é construir essa capacidade de sequenciamento genômico. Então, com isso, eu vou falar um pouquinho sobre a parte ativa do grupo de avaliação que nós temos. Vou falar um pouco sobre esse grupo, quais são os objetivos e algumas das conquistas que nós tivemos até agora, envolvendo 4 países e programas diferentes. O primeiro passo que nós fizemos aqui, que foi mais no início da pandemia, nós pensamos qual é o cenário da tecnologia para o sequenciamento. Vocês podem encontrar isso no site da Find, vou colocar aqui como referência, e vocês também vão ter acesso a esses slides. E observando aqui, entender como usamos o sequenciamento, por que é feito, e você vai passar para a tecnologia, o que está disponível, quais são as plataformas disponíveis, as regiões, tudo necessário para conseguirmos fazer esse processo. Isso aconteceu até em fevereiro, março de 2021, com ênfase em vigilância genômica. E precisamos utilizar, todo esse tempo utilizamos um conhecimento fundamental. E focamos nas variantes também. Como foram surgindo novas variantes, nós tentamos garantir que o diagnóstico está correto, as vacinas ainda estão funcionando, principalmente para o diagnóstico molecular. Queremos garantir que ele ainda consegue detectar essas variantes novas, mesmo tendo mutações em várias regiões diferentes. Essa é uma forma rápida de determinar que essa análise está correta, utilizando o sequenciamento genômico, o NGS, para conseguirmos ter os testes de diagnóstico para fazer esse controle. Essa foi a parte mais básica, o alicerce. Então, nós tínhamos que ter um grupo de trabalho mais dedicado para focar nisso. Os líderes e os vários stakeholders trabalhando em todos os aspectos da vigilância em uma plataforma, em um fórum único, para conseguir coordenar não somente investimentos, mas também as atividades e, de uma forma, trazer mais força e amplificar o impacto dessa atividade e tudo que está sendo construído. Isso foi feito com co-líderes da OMS e da Rockefeller Foundation. E também nós temos vários representantes de várias organizações de saúde global, doadores, representantes de outras organizações, pesquisadores, e painéis também, panelistas, como muitos participantes que nós temos que estão nesse webinar. As prioridades são posicionar o genoma e a importância dentro do kit de diagnósticos e as estratégias de teste para o país, coordenar investimentos e atividades, como eu mencionei, mas rapidamente também garantindo que nós pensamos como nós pegamos isso e tornamos uma coisa tangível. Quais são as nossas guidelines para isso?
E com a OMS, nós conseguimos contribuir com muitas das atividades, muito foco e prioridade que foi criado nesse exercício dentro desse grupo. Então, nós conseguimos ajudar a informar a estratégia geral de genoma da OMS para termos mais informações sobre isso. Quais são os sucessos que nós tivemos até hoje, nossas conquistas? É mapear a capacidade de NGS. Então, tem uma capacidade existente para sequenciamento genômico. Quais são os gaps? Quais são as lacunas que nós temos? E aí, conseguir focar nessas lacunas e garantir que nós temos cobertura e capacidade de sequenciamento feito de uma forma de vários lugares e não apenas concentrado em alguns países e áreas. Desenvolvimento de guias técnicos e operacionais. Assim, nós garantimos que tem protocolos sendo colocados, que os testes são feitos e como você pode ter uma rotina para incorporar isso no seu sistema. Então, por isso que nós criamos guias técnicos e operacionais, programas que os países podem selecionar e entender o que eu preciso para isso. Outro grande aspecto, é claro, a indústria, o engajamento da indústria e identificação de intervenções de mercado para melhorar o acesso a esses produtos nas LMICs. Então, esse é um investimento substancial. Nós vimos muitas coisas aumentando com o teste, com a COVID. Então, quantas embalagens você pode comprar dos fabricantes? Isso é uma coisa muito importante. Então, é o primeiro ponto para a saúde global. Então, precisamos garantir que isso vai poder continuar sendo utilizado para outras doenças também, pelas LMICs. E para isso, nós precisamos de algo padronizado, que seja fácil de utilizar, normalizado, e que também tenha um preço acessível. E tudo isso vem levando para a construção da capacidade genômica nas LCIMs. Vocês podem já conhecer essa estrutura que eu estou mostrando, mas eu gostaria de ressaltar aqui alguns pontos, como os objetivos alinham todos os aspectos que nós precisamos para implementarmos algo como o sequenciamento, porque diferente dos testes, não é uma coisa, você pega uma caixa e você faz e está pronto. Você pode só adicionar mais caixas ou adicionar mais instrumentos e mais vai ser feito. Também quais são as ferramentas que nós precisamos para melhorar, para que as pessoas continuem a utilizar, continuem a confiar e façam a escala necessária. A beleza do sequenciamento é que quanto mais você coloca numa sequência, mais barato fica, mas para isso você precisa saber o que você quer colocar ali, como você quer gerenciar, como você vai acessar as amostras, como você processa as amostras e etc. Então, alguns dos aspectos técnicos também estão ligados aos aspectos de implementação do sequenciamento no programa. Esse é um dos aspectos, e o outro que anda junto, de mãos dadas, é garantir que a nossa força de trabalho estão treinados no sequenciamento, não somente no laboratório, mas na bioinformática, na análise das amostras, que é muito importante. São tantos dados que vêm do sequenciamento, você quer garantir que é uma coisa que você pode utilizar no final do dia, seja para a saúde pública, seja para ações clínicas também, quando nós podemos esperar essa aplicação de dados. Aumentar a utilidade e compartilhamento de dados. Então, tem muito progresso que nós vimos nessa área, tem muito que ainda pode ser feito, até as partes mais normalizadas e os metadados, não apenas sequenciar dados, mas tudo associado com esse sequenciamento de dados, que de uma forma é ainda mais importante para garantir que a sequência e a amostra faz sentido e que está sendo vista no contexto do que é necessário ou não. Levando além da utilidade em uma pandemia ou nessa pandemia, como nós adicionamos isso na infraestrutura macro de vigilância. Então, não somente sendo parte de uma arquitetura muito micro, muito pequena, em relação a autoteste, teste de PCR e etc. Então, esses dados, mas também os dados que vêm dos genomas, que vão ser uma porcentagem menor e proporcional às amostras, mas queremos garantir que isso esteja conectado e que isso ajude os programas nacionais e não seja apenas mostrar no mundo e os dados para o rastreamento global de casos.
Então, acho que é uma parte crítica que precisa ser considerada, que os países estão incorporando. Então, como nós colocamos isso como parte do nosso sistema geral de vigilância e como nós fortalecemos isso. Levando isso mais adiante de um ângulo sustentável, fiquem prontos, porque no futuro isso já está mostrando que nós estamos prontos para esse trabalho. Agora, nós investimos muito, já existem muitos novos conhecimentos, tem os produtos disponíveis, a infraestrutura que foi construída. Vamos garantir que isso está sendo mantido e utilizado para todo o resto, inclusive os problemas que existem atualmente, como resistência antibiótica, microbial, né? A capacidade global, quando nós falamos um pouco sobre a diferença na cobertura global dos dados de genoma, como eu disse, nós temos mais de 190 países rastreando dados, mas também é importante notar que tem apenas 5 países, todos de alta renda, que contribuem com 70% do total das sequências, que são 10 milhões de sequências de SARS-CoV no GISAID. Então, tudo bem que eles são maiores, têm mais poder aquisitivo e sequenciam mais, mas isso também pode trazer muito impacto. Nós não queremos essa cobertura global sendo feita em um país. Todos os países deveriam ter a habilidade de conseguir utilizar essa ferramenta para impactar as suas medidas de saúde pública. Então, não deveria ser apenas desses países. Eles não conseguem fazer muito mais que isso, e fica uma representação desigual. Então, essa é uma disparidade de cobertura que nós temos nos dados de genoma. Então, a partir disso, nós consideramos como podemos fazer isso mais sistemático para conseguirmos rastrear e encontrar essas lacunas. Esse é o mapa de capacidade que eu mencionei. Quando nós começamos a construir a capacidade de sequenciamento para falar dessa disparidade na cobertura global dos dados de genoma disponíveis atualmente. E aqui é onde a maior parte dos dados existe, mas nós queremos conseguir utilizar esses sistemas para todas as outras doenças que são relevantes. Aqui, o objetivo desse mapa é, novamente, uma coisa que você pode encontrar no nosso site, olhar a capacidade e traduzindo essa capacidade em arquétipos. Então, os países têm níveis diferentes e o que mais poderia ser feito para fortalecer esses países? Estamos vendo o Brasil aqui, estão fazendo muito sequenciamento que está alinhado com o número de testes ou testes positivos que estão tendo, mas o que mais pode ser feito para fortalecer essa rede? Tem alguma coisa que o Brasil e os países podem fazer e ajudar a serem esse ponto principal para outros países? E vocês veem que outras regiões têm formas que têm alguma capacidade, mas eles podem alavancar algumas das capacidades atuais que eles têm para tuberculose ou HIV e pode ser utilizado para SARS-CoV. Os países com testes grupais que estão acontecendo, mas atualmente não têm capacidade nem instrumentos. Então, essa seria a próxima categoria. Quando nós começamos a construir, onde construímos e como fazemos de uma forma que esteja de acordo com o sistema. Não vamos colocar as sequências em todos os lugares, mas isso tem que fazer sentido com o todo. Espero que o meu tempo esteja ok, mas por favor me digam, por favor, segundo me diga. Não, está tudo certo. Você ainda tem tempo. Para cada um desses arquétipos, nós temos várias atividades. Vocês podem imaginar que algumas são comuns, outras são mais específicas, que são necessárias quando os países estão pensando nesse nível de alavancagem, quando nós utilizamos a capacidade de sequenciamento. Então, outros sites podem ter essas facilidades de sequenciamento, mas a gente tem que garantir que existe essas amostras, o transporte das amostras, o sequenciamento e receber os resultados também de uma forma correta. A gente precisa dessa avaliação, mas dependendo de onde esteja, no sistema de saúde, uso de programas, quais são as necessidades, para que isso está sendo utilizado, e quais são algumas lacunas que nós podemos cuidar e tratar, que pode ser uma coisa comum ou não,
em relação a outros locais também, ou pode ser uma necessidade específica para o país? Então, a base disso, e eu quero fazer sentido que tenha ligação com o webinar, e você tenha ver a sua capacidade de teste e de teste de genoma e o acesso ao teste, porque sem isso não importa se você está fazendo sequenciamento fora do seu campo, não vai ser muito útil e você vai ter um melhor uso dos recursos e é focar no teste que tem uma cobertura suficiente de teste, mas tudo está conectado e eu gostaria de enfatizar isso, o que você quer rastrear no seu país. Então, vocês viram o crescimento entre os países, os volumes de dados e essa capacidade do NGS. Então, vocês podem ver nesse painel, e nós vamos vendo países indo para próximas fases, dependendo de onde eles iniciaram e assim por diante. Então, rápido para falar sobre o crescimento da capacidade, muitos países que nós trabalhamos com a FAD, muitos parceiros, nós temos um exemplo de alguns países aqui que nós estamos dando suporte. Vocês vão ver que não há país da América Latina, claro, e é algo que nós gostaríamos de fazer se tivermos a oportunidade de dar apoio na região. Isso seria muito bom e ficaremos felizes e empolgados de fazer parceria com vocês para ver isso, porque nós sabemos que há um bom trabalho acontecendo em muitos países aqui. Então, qualquer tipo de lacuna ou aspectos que nós possamos ajudar e outros esforços para construir essa capacidade, nós podemos dar apoio. Então, vocês sabem como nos contactar ou através do Carlos, isso seria ótimo. Um pouco mais das ferramentas que nós temos, eu acho que há ferramentas adicionais que são úteis, claro, mas nós estamos pensando além da Covid, como elas podem ser utilizadas. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo ao crescer a capacidade dos projetos nos países, e os países querem compartilhar os dados existentes na infraestrutura que eles têm com o equipamento NGS, o quanto eles estão utilizando a capacidade existente, se eles têm uma grande quantidade de sequenciamento, talvez eles não tenham uma capacidade menor, mas talvez eles queiram otimizar esse uso. E a questão do custo, obviamente, há muitas variantes de custo em produtos da NGS ao redor do mundo. Então, esse é o caso. Então, ver se isso está contribuindo para isso, a questão de importação, de regulamentação. Então, nós temos as margens e outros fatores além disso, porque tem uma lista de preço, mas quando o produto chega ao país, ao local, muitas coisas dependem disso, há vários aspectos envolvidos. E as taxas. Então, há outras coisas que nós podemos ajudar, não apenas nós como Find, mas como um grupo e criar uma parceria com muitas organizações, o que pode fazer e lidar com essas barreiras. E para dar um pacote de suporte padronizado. Então, nós precisamos fazer isso para conseguir dizer que pelo menos algumas das coisas devem ter um padrão, uma forma de entender qual é a base. O que nós fizemos, essa avaliação, esse questionário de avaliação de capacidade foi útil para dizer que os países consigam ter uma ideia do que eles fizeram até agora, para onde eles querem ir, o que eles já têm que está sendo feito. E isso nos permite aos parceiros que vão dar suporte implementar o que precisamos preencher para fazer sentido, ou é similar, ou a outros lugares que nós já demos suporte, então deve ser fácil de fazer, ou precisamos de algo além, outras intervenções para dar esse suporte. Eu estou chegando ao final, eu falei muito do trabalho da COVID, para dar uma ideia das ferramentas, produtos e atividades que estão acontecendo, mas que podem ser utilizados como uma vantagem para dar suporte às aplicações de sequenciamento para outras áreas. Outra que está em progresso é de tuberculose, então outros patógenos que sejam também significativos. Porque a nossa meta para o sequenciamento em si é ver esse ecossistema, que ele seja ampliado e atualizado, e entre essas áreas
e de um uso sustentável. Então, tem a utilização dos sistemas, atualizações. Então, para a TB, um dos trabalhos que nós fazemos, um dos projetos, que é um projeto da Unit Aid, ele acontece já há algum tempo, com avaliação clínica. Então, nós temos o sequenciamento-alvo, que a gente especifica um alvo, o gene, e uma região de genes associados à resistência à droga, para ver uma solução, para ter uma política global da OMS para diagnóstico de TB. Então, é algo que foi lançado ano passado, que encoraja o uso de sequenciamento para pesquisa. Esse é o primeiro caso de uso em qualquer país, mas para diagnóstico tem um pouco mais a ser feito, porque esses produtos funcionam, e interpretar que há uma forma padronizada de interpretar isso e fazer o tratamento. Isso é parte da geração de evidência que está acontecendo agora. E um dos pontos aqui, por exemplo, de resistência a drogas, isso, a parte importante são os dados. Eu posso prever a resistência de droga com uma mutação, quando eu vou ver que essa mutação significa para esse paciente que vai ser resistente a essa droga ou não vai ser resistente a uma certa droga. Então, às vezes, nós tratamos o paciente como uma combinação de drogas e esse conhecimento para esse novo paciente, essa resistência, é algo que a OMS publicou ano passado oficialmente. Então, esse estudo continua a crescer, como há outros regimes para outras drogas, a questão fenótipa, genética. Eu estou indo em direção ao fim, então há outros estudos que estão sendo feitos além desse trabalho, um trabalho que a tecnologia evoluiu bastante na área de doenças, então resistência a antibióticos e também com febre hemorrágica virais. Então, para dizer novamente, há plataformas e que elas têm as plataformas de sequenciamento, mas há estudos específicos, trabalhos específicos que são precisos para esses mercados e a análise desses dados. Então, o que existe e quais são as necessidades? E se os fabricantes podem vir e construir isso, qual deve ser o foco, o que eles deveriam construir como uma prioridade para tratar essas necessidades. Então, eu falei diferentes áreas, mas eu espero que tenha dado uma noção de todas as áreas em que nós trabalhamos e também a ampla aplicação e tirar vantagem do trabalho que foi feito para a COVID e continuar ajudando os países a utilizarem de forma eficaz. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Anita. Então, nós temos alguns minutos para uma ou duas perguntas. Então, nesse meio tempo, tem um comentário aqui. A Chay vai trabalhar logo com a América Latina, no sequenciamento em parceria com a FIND. Então, Anita, como a FIND está ajudando a LMIC nessa capacidade? Quais são as coisas principais que você quer aumentar essa capacidade? Então, obrigado por mencionar. É bom que você pode falar sobre isso. Renuka, eu vi quando eu listei os países, eu falei, essa pode ser uma sessão inteira, mas estou feliz que estamos começando esse trabalho. Em termos de construção de capacidade, depende de cada país, mas em muitos casos é um país que já tenha começado ou tem o sequenciamento, ou estão fazendo um volume de sequenciamento, mas eles querem fazer uma escala maior. Ou eles querem plataformas adicionais, ou outras formas de fazer isso em um período de tempo, porque você vê o acesso está ali, mas de repente eles não têm a capacidade de concluir a tempo. Então, é uma questão de tempo para ter o resultado. É um aspecto. E outro aspecto é quando eles querem, em alguns países, eles querem
algo adicional. Então, é ótimo, eles têm muitas coisas acontecendo e eles já estão no limite da capacidade. Então, precisam levar mais materiais para os locais, e isso tem a questão do custo-benefício em diferentes locais, para construir capacidade, mais volume de instrumentos, mas também treinar mais pessoas em outras regiões geográficas. E os países que também usam isso, que estão usando essa estrutura com planos nacionais para ter sequenciamento de genoma. Então, utilizaram para a COVID, mas isso é útil. Então, usar também outras amostras. São 3 áreas de capacidade: aumento de estrutura, os locais que são feitos o sequenciamento. Thank you, Anita. Carlos, go ahead, please. Yes. Obrigado, Anita. Carlos. Sim, obrigado. Eu só gostaria de lembrar a todos para colocar o microfone no mudo. Ótima apresentação, Anita, eu agradeço muito. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário e uma oferta. Antes de ontem, eu estava com a equipe da Anvisa no Brasil e ele estava fazendo um comentário sobre os instrumentos NGS que foram colocados nos laboratórios centrais no Ministério da Saúde. E isso era exatamente para monitorar e acompanhar as variantes da COVID. Mas a ideia é ver quais são as outras possibilidades que nós temos, como você destacou muito bem na sua apresentação. Então, juntos com a CHAI, eu acho que o ministro da Saúde do Brasil vai ficar muito agradecido. Eu estou falando da minha experiência com eles. Eu não posso falar em nome deles, mas eu tenho certeza que eles ficariam agradecidos de fazer esse tipo de cooperação para ter esse mapeamento do genoma e esse acompanhamento com outras possibilidades. E o que nós podemos fazer para um legado para o futuro em doenças que podemos enfrentar. Eu acho que é um ótimo trabalho que nós estamos fazendo juntos. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo. Vai ser ótimo trabalhar com o Brasil. Fantastic. Thank you, Anita. Final remarks. Segundo, Thank you, algum Anita. comentário final? Obrigado, Anita. Eu quero agradecer a Anita pela ótima apresentação, pelo seu tempo. E agora nós vamos para a próxima parte. Obrigado, Anita. Obrigado, Carlos. Obrigado, Segundo.